Obrigado, Rodrigo. Para nós da ECA, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e a organização do 10º Congresso em Tecnologia e Organização da Informação, é muito honroso esse trabalho de cooperação com a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. É um trabalho de longo prazo, são 10 anos de cooperação, e esse evento, essa semana, né, a qualidade do que nós organizamos aqui, a emergência, né, de debate de temas como esse que nós trazemos para o debate nessa semana, enriquece muito os 10 anos de contribuição do Congresso para com a ciência da informação. Então, nós temos muito orgulho daquilo que a gente produziu, né, ao longo desses 10 anos, e a nossa visão do futuro é que esse congresso possa continuar a contribuir com a ciência da informação, no compartilhamento do conhecimento, em torno de um debate de temas que são emergentes para a ciência da informação. Gostaria de agradecer os nossos dois palestrantes desta manhã, a professora doutora Raquel Cristina Vezu Alves, da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, e ao professor Felipe Augusto Aracaki, da Universidade de Brasília, pela gentileza de terem aceito o nosso convite e estar conosco aqui nesta manhã compartilhando a vossa experiência. Nós vamos iniciar então com a professora Raquel. A professora Raquel está na Universidade de Saragoça, então ela vai entrar conosco aqui online. A professora Raquel, ela é pós-doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, doutora em Ciência da Informação, mestre em Ciência da Informação e graduada em Biblioteconomia, todas pela Universidade, pela Unesp. Atualmente é professora no Departamento de Ciência de Informação, no curso de Biblioteconomia e Arquivologia da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp em Marília. Desenvolve estudos sobre os temas metadados, padrões de metadados, representação da informação, catalogação e tecnologias, interoperabilidade, preservação digital, dados abertos, link data, web semântica, ambientes informacionais digitais, sistemas de informação, banco de dados, modelagem conceitual, sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, repositórios digitais, repositórios arquivísticos e de digital confiável, na área da ciência da informação, biblioteconomia e arquivologia. Professora Raquel, muito bem-vindo, e eu passo a palavra então para que a senhora possa conduzir a sua apresentação. Professora Raquel. Bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo. Eu agradeço muito o convite do evento, né, da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, da ECA. Muitas coisas, né, que a gente acaba estudando, né, e trabalhando às vezes em algum contexto, né, e é uma área um pouco vasta, né, e eu vou acabar falando um pouquinho disso na apresentação de hoje. E o objetivo da apresentação de hoje é fazer uma introdução, né, às questões de metadados. Então, algumas coisas alguém já pode ter visto ou lido, né? Então, nós vamos rever, né, vamos dizer assim. Eu tentei nessa apresentação trazer muitas revisões, revisitar, né, revisitar os conceitos, revisitar características. Então, muitas revisões de o que é metadados, né, para alguns isso é novo, para outros já conhecem o que é, né, mas é sempre bom a gente ver com novos olhares, tá? Então, em um primeiro momento, ela vai ser uma palestra, assim, que traz um pouco dessa revisão, né, na tentativa de mostrar novos pontos de vista, e depois tentar contextualizar, né,
tentar porque, não é tudo, né, não consigo trazer tudo nesse pouco tempo de palestra, mas, tentar falar um pouco, sobre essa relação, né, dos metadados das bibliotecas digitais, no novo contexto que a gente vive aí, da web e linked data, por exemplo, web semântica, tá. Bom, então a ideia, né, dessa primeira palestra é falar então de metadados e suas aplicações em bibliotecas digitais e uma tentativa no sentido de, eu tentei trazer o que eu considerava mais importante sobre esse tema, né, porque são muitas coisas, que eh, seria pouco tempo para abordar tudo, né, no tempo da palestra. Então por isso tentativa. Bom, então vamos lá, né, o que que eu considero importante para destacar nessa fala aqui para vocês? Eu vou começar um pouco falando do contexto bibliográfico, né, porque já que, nós estamos falando de bibliotecas digitais, né, nós temos uma vasta experiência no contexto de bibliotecas, né, e aí, resgatando um pouco de história, nós temos que considerar que os bibliotecários sempre criaram descrições, né, para representar um objeto, um material, um recurso informacional, né, e a ficha catalográfica, ela nada mais é do que uma representação, né, ou melhor, ela contém uma representação do objeto que está sendo descrito, ela possui valores em uma forma de apresentação ou layout, né, conforme eu coloquei aí nessas imagens aí de exemplo. Então são dados ou valores apresentados em um layout que foi convencionado, né, pelos bibliotecários e catalogadores ao longo do tempo. E isso já é uma prática muito longa dos bibliotecários e é uma experiência, né, embora não se utilizava esse nome, mas é uma experiência na construção de metadados. Bom, o produto do processo de catalogação, ele vai ser a ficha, né, que vai representar o objeto, e ela está disposta em uma forma de apresentação já convencionada, e o nosso sistema de recuperação é o catálogo, né, onde ele vai armazenar informações do objeto representado para consulta. Então, isso é o que tradicionalmente o bibliotecário é, construiu ao longo do tempo, né? Com a evolução da tecnologia, essa construção de representações passa a ser de modo automático, né? Então, o registro bibliográfico que foi criado, né, para representar esse objeto, ele vai conter dados, né? Também dados, valores, que vão estar apresentados em um formato, não mais em um layout de apresentação, né? Mas em um formato em campos de números e letras, né? E os valores vão ser representados, ou os dados do objeto vão ser representados nessa estrutura automatizada, né? Nesse novo formato automatizado. E é aí que a gente começa a ver realmente a criação de metadados também, embora não usasse esse nome, mas assim, metadados bibliográficos, né, que são os atributos, os campos, né, codificados em números e letras para representar os valores dos objetos nesse formato, nessa estrutura, né. É importante destacar que nesses dois cenários, vamos dizer assim, tanto no manual como no automatizado, não se utilizava esse nome, né, metadados, mas o que a gente tem é uma produção de metadados, né, e metadados especializados, que são os nossos metadados bibliográficos. Bom, relacionando, né, o produto do processo de catalogação automatizada, ele vai ser o registro bibliográfico, né, que vai auxiliar também na construção do catálogo, só que a diferença é que esse catálogo é automatizado, né, então ele é online, né, ele não é físico igual era o catálogo em ficha.
A grande, talvez, diferença, né, não esteja na questão da representação em si, né, mas, na possibilidade desse catálogo dar acesso ao objeto em algumas situações, né, então você consulta o sistema, o catálogo, para ter acesso ao objeto, seja fisicamente ou não, né, que vem, muito com a questão da tecnologia e da criação de novos objetos e objetos digitais, onde o catálogo, além do acesso à representação e à localização física desse objeto, passa a dar acesso aos objetos digitais, né. E aí tem um item que eu coloquei aqui, que eu vou comentar mais para frente, que é a questão do navegar no catálogo, utilizar o catálogo, acessar esses objetos e ir além dele, né, que é algo muito, relevante nos dias atuais e que vem, direcionar algumas ações futuras desse catálogo, que até então é automatizado, né. Bom, então esse é o nosso cenário, né, o cenário bibliográfico, né, o cenário bibliográfico ele está configurado dessa forma. E aí surge um pouco do contexto web, o cenário web, né, que é resgatando aí um pouquinho o surgimento da web e a criação de novos ambientes e objetos digitais, né, que isso também é uma realidade, né, foi uma realidade, é atualmente. Eh, Nesse cenário todo, eu tentei trazer nessa imagem, uma variedade de objetos, né, existem muito mais do que isso, mas nós temos aí essa crescente quantidade de objetos, né, e variedade de objetos, e a criação de novos ambientes digitais. E aí vem a grande questão, nesse contexto web, como que a gente vai identificar esses objetos digitais? E aí, né, com o desenvolvimento, né, a criação da web e o desenvolvimento de todos esses ambientes e objetos, começou então essa busca por identificação desses objetos, como vamos melhorar, como a busca e recuperação, como vamos acessar, né? E aí, começaram algumas discussões em torno dessa questão de como identificar esses objetos na web, né. Então as questões, né, giravam em torno de: as formas tradicionais de descrição vão ser suficientes para representar esse recurso digital? Quais as especificidades para essa descrição em meio digital? Eh, Nós precisamos, né, temos essa necessidade de novos modos de descrever os recursos nesses ambientes, então o que que nós vamos fazer, né? E, ao mesmo tempo, era necessário um novo nome, né, um termo que fosse utilizado para denominar essa representação em meio digital, porque usar a catalogação, o nome, né, a denominação, catalogação do dado, é algo que remete muito à biblioteconomia e que não é uma catalogação do dado, né. Então, a solução adotada foi a utilização do termo metadados, que vem um pouco antes da web, né, a web é a década de 90, o termo metadados, ele surgiu lá na década de 60, mais ou menos, né, para falar sobre, conjunto de dados, e ele passa a ser utilizado no contexto web, para denominar essas novas formas de representação, e foi quando realmente o termo, vamos dizer assim, se consolidou, né, ganhou força e todo mundo começou a utilizar o termo metadados. Sem antes saber que todas as representações que já eram feitas também eram metadados, de outras formas, manuais ou não, mas também eram representações, eh, de dados sobre dados e metadados, etc. Então, metadados ele vem, a ser utilizado como um termo neutro para todo mundo que precisa representar, ou denominar as representações em ambiente digital. Bom, então, ainda, nesse contexto de histórico, né, surge então
com a web na década de 90, os novos ambientes digitais, os novos tipos de objetos, a necessidade de representação, a necessidade de estabelecimento de um nome e a criação do primeiro padrão de metadados para a web, que foi em 1995 com o padrão da Blincor, né? E foi aí que o termo realmente se consolidou, né? E com isso, né, até vamos dizer assim, entender o que era metadados, né? Houve na literatura, em diversas áreas, muita confusão, né? Então, no sentido assim, tenho que parar de fazer o que eu faço para utilizar metadados. Não, mas o que eu faço também é metadados, eu também estou produzindo metadados, né? Vamos usar um padrão único para todo mundo. Não, não é possível. Então, coisas desse tipo, questionamentos desse tipo, né, eles ah, apareceram nessa época, quando não se sabia muito bem o que eram metadados, né, o que eram esses metadados. Bom, e aí, né, com base naquele outro slide, eu coloquei um outro assim, tentando trazer uma comparação do produto, né, do processo de representação na web. Então, nós temos nessa representação na web também uma descrição de metadados, não é um registro bibliográfico, nem uma ficha catalográfica, mas é um conjunto aí de descrição, vários elementos, né, vários metadados que descrevem um objeto, e que pode ser associado a esse objeto, pode estar embutido nesse objeto, né? E a grande, talvez, diferença, né, por conta do contexto web, é a utilização de uma outra sintaxe, né, de codificação desses atributos, que são as tags XML. Também existe no HTML, mas o XML é a mais recomendada. E aí eu coloco como exemplo, na verdade são vários ambientes, né? Mas eu coloco como exemplo aqui o ambiente de bibliotecas digitais e cito também os repositórios. Por quê? Porque na web começaram a existir, né? Existiam e existem vários ambientes, mas nesse contexto, o que se destaca para a gente aqui é a questão das bibliotecas digitais e dos repositórios. Então, assim, começaram a surgir muitas bibliotecas que começaram a disponibilizar os seus objetos digitais, sejam eles digitalizados, né, no início, ou criados digitalmente, né, e que, para isso, por estar na web, precisava aí de uma representação, utilizando metadados, uma representação desses objetos. Esse novo ambiente, né, também permite aí a consulta e o acesso a objetos, né, não só, então, a descrição dele, mas também ao objeto em si, né, e aí eu destaco a questão das bibliotecas digitais e repositórios. Por quê? Porque as bibliotecas passaram a ter bibliotecas digitais em um dado momento, algumas também passaram a gerenciar repositórios, né? Então, os repositórios institucionais e temáticos, em alguns casos, são gerenciados por bibliotecas, né? E estão relacionados com as bibliotecas digitais também. Então, eu acabei citando os dois aqui, né? Para a gente tentar contextualizar o uso de metadados nesses dois cenários, tá? Bom, então, revisitando um pouco a questão dos conceitos, e aí eu até anotei aqui uma fala do Rodrigo aí na apresentação, que ele fala assim, ó, que sem metadados não há conexões. Eu achei isso tão bonito que eu anotei. Porque é uma verdade, né? Metadados é a espinha dorsal, ele é fundamental, ele é intrínseco aos sistemas, né? Não existe sistema informacional que não tenha metadados, né? Então, é o que vai fazer funcionar tudo, né? É incontestável isso. Bom,
Então, revisitando um pouco os conceitos, né, sobre metadados. Então, nós temos várias definições que vão depender da área ou do contexto que ela está sendo utilizada. Dados sobre dados é realmente uma definição, mas é uma definição muito simples, né? No sentido de que metadados é muito mais do que isso. Metadados precisa de uma definição de dados sobre dados, mas ele vai além. Ele é um dado estruturado, ele é um dado que representa um objeto, ele é um atributo referencial, é um dado descritivo, é um atributo que vai representar uma entidade. O que é uma entidade? São os objetos, as coisas que nós descrevemos, as coisas que podem estar nesses ambientes digitais. Um livro, uma figura, um quadro, ou a foto de um quadro, né, a imagem do quadro, e etc. Bom, então, podemos considerar, então, que os metadados são atributos referenciais de algo, de uma entidade, né, de um objeto, que são codificados para representar características que são próprias a essas entidades, a esses objetos, ou são atribuídas a essas entidades quando elas estão no sistema ou no ambiente informacional, no ambiente digital, tá? E aí a gente precisa entender um pouquinho a estrutura dessa questão dos dados e metadados, né? É, porque hoje em dia a gente ouve muito, né, falar de dado, metadado, mas até onde é um e até onde é o outro, né? Ou quando começa o outro. Eu gosto muito dessa explicação, que fala que o dado ele existe em uma tríade de entidade, atributo e valor, né? Porque o dado ele é um atributo de alguma coisa, né? Ele representa entidades ou coisas. Então, assim, se eu falar, por exemplo, 2023, é um dado, é um valor de algo, mas é um atributo do quê? Né? De que objeto? De qual objeto? De um livro, data de nascimento de alguém? Né? Então, sempre tem o valor desse dado, sempre deve estar atrelado a algo. Então, ele é composto por uma tríade, né, que é representada por EAV, E entidade, A atributo dessa entidade e V o valor, né, o valor que vai ser representado, que vai ser descrito. E essa tríade, a gente, né, pode achar que é uma coisa assim muito simples, mas ela é a base para a modelagem de dados, para a construção de modelos conceituais e para a própria construção dos metadados e padrões de metadados, tá? Por quê? Aí eu coloco um exemplo básico aqui. Então, para a gente entender a tríade, um livro ele é uma entidade, um atributo pode ser uma data de edição. Esse é o meu esquema, vamos dizer assim, do que eu vou representar, e o valor, uma data aí, 2023, né? A instância é aquele dado que vai ser buscado. Eu quero um livro da edição de 2023. Então, o que eu estou buscando? A data 2023. Mas é uma data do quê? Data de edição de qual objeto? Livro. Tá? Então, se não existir essa tríade, não existe dado e metadado. Tá? Quando que um dado vai passar a ser metadado? Quando esse metadado ele é formalmente definido pelo dado sobre dados. Né? Então, quando ele é definido, então a sua entidade ou objeto é definida, isso, entidade ou objeto definido, o atributo é definido, né, na construção do dado sobre dados, então, um dado formalmente definido, e codificada em um contexto, né, que pode ser bibliográfico ou não bibliográfico, um contexto web, e que vai descrever a característica desta entidade por meio de um valor, né. Então, a entidade e o atributo, o E de entidade e o A de atributo, ele vai virar um elemento codificado. Então, é um dado formalmente definido e codificado por uma estrutura tecnológica que é a questão do dado sobre dado, a definição do dado sobre dado.
que vai conter um valor, né? Então, ele vai ter um espaço do valor, né? Um espaço para você preencher esse valor, que pode ser formalmente definido e que vai representar uma característica da entidade, de uma entidade, dessa entidade que o elemento, o atributo vai representar algo. Porque pode ser formalmente definido, né? Porque pode ser, porque ele pode ser um elemento com valor livre, né? Você preenche livremente, né? Então pode ser formalmente definido esse valor ou não, né? Então aqui, isso voltando no exemplo, o metadado, ele vai ser as duas coisas, né? O esquema que tem um atributo relacionado à entidade, né? Que são esses dois itens. Eu não sei se aparece aí o mouse que eu estou indicando aqui, mas o esquema está o metadado é a definição do atributo em relação à entidade e mais o valor que vai ser preenchido nessa representação, tá? Então, essas três coisas formam o metadado. A partir do momento que ele foi formalmente definido, ele deixa de ser um dado qualquer e passa a ser um metadado, porque ele vai compor uma estrutura de descrição maior, que são os padrões de metadados. Mas antes um pouco da gente falar dos padrões, eu quero, né, mencionar os tipos e características desses padrões, perdão, dos metadados, né? Então, nós temos várias características, vários tipos desses metadados, e temos várias funções que eles realizam, né? Então, metadados administrativos, descritivos é o que a gente mais utiliza na biblioteconomia, né? Mas nós temos outras características, né? Possuem outros tipos de metadados, como preservação e proveniência, metadados para acesso e etc. Não vou ler tudo aqui. E, tradicionalmente, os metadados vão identificar e descrever um recurso, buscar e recuperar e localizar o recurso. Mas nós temos outras funções que são emergentes, né? Que os metadados também realizam, a questão da propriedade intelectual, formas de acesso, restrição de uso, a própria preservação e proveniência, uma função emergente, né, que eles estão sendo requisitados para, né, valoração do conteúdo, a visibilidade da informação e acessibilidade desses conteúdos. Então, assim como nós temos vários tipos e características dos metadados, e como nós temos várias funções que eles exercem, nós podemos ter diferentes tipos de padrões. Alguns que são mais descritivos, outros que são, por exemplo, específicos de preservação, que nós temos um específico de preservação, ou algum padrão que mescle mais de um tipo, né? Administrativo, descritivos e técnicos. O MARC, por exemplo, se a gente for comparar o MARC com essas características, ele é um padrão que tem metadados administrativos, descritivos e técnicos. Então, um padrão ele pode ter mais do que metadados com mais do que uma característica, ou não, só metadados de um tipo único, tá? Uma outra tipologia, e aí eu coloco um exemplo, todos nós tiramos fotos todos os dias, né? Então, essa foto é minha, eu tirei essa foto, e quando a gente passa o dedo em cima da foto, né? Como se fosse erguer, né, a foto, sobe uma informação, ou melhor, sobem essas informações, né? Que são data de quando tirou, a marca do celular, onde tirou e etc. Esse exemplo é para mostrar uma outra tipologia, né? Porque uma também não exclui a outra. Então, neste caso, nós temos metadados que são intrínsecos à entidade, ao meu objeto, que é a foto, né? Então, ele foi criado internamente a esse objeto no momento que eu tirei a foto, portanto, é um metadado automático, é estático, né? É, possui metadados, existem metadados aí nessa imagem de longa duração, é um metadado do item
foto digital, objeto digital foto que eu tirei, é e possuem metadados que, neste caso, não é controlado por nenhum padrão de conteúdo, né, pelo menos que eu, veja aqui rapidamente, não está controlado por nenhum padrão de conteúdo, e acredito, né, que para esse exemplo seria um semi-estruturado, metadados com valores semi-estruturados. Por quê? Porque eu posso, eh escolher se essa representação vai ficar desse jeito ou não, ou atribuir algo, né. Então, ou ele é altamente estruturado, quando eu uso um padrão externo para padronizar os valores, ou é semi-estruturado, que eu tenho a opção de escolha, de seguir ou não, ou ele é livre, quando eu utilizo qualquer forma de representação ali, né. Então, essas outras tipologias, intrínseco, extrínsecos, criados internamente ou externamente, elas também são tipologias e que caracterizam esses metadados, né, e que podem ser próprias do objeto digital ou estar no sistema, né, ou ser atribuído externamente quando esse objeto entra num sistema no ambiente digital. Tá, então, é uma outra tipologia diferente desses tipos e características aqui, tá. Bom, então sabemos que existem vários metadados. Esses metadados vão estar presentes nos padrões, né. Então, assim como essas características, esses tipos intrínsecos, extrínsecos, internamente ou externamente, manual, automático, também podem estar presentes nos padrões, né. Alguns vão ter, outros não. E o que são esses padrões, então? Eles vão ser estruturas de descrição construídas por um conjunto pré-determinado de metadados, que são os atributos codificados ou identificadores de uma entidade ou objeto, que são metodologicamente construídos e padronizados. Então, eu preciso que um padrão seja metodologicamente construído e padronizado para ter metadados padronizados, né? Esse padrão ele é estabelecido a partir de um propósito. E isso é um item muito importante, porque é isso que define como vai ser a descrição, né? Então, o meu padrão de metadados, ele descreve de tal forma? Talvez não, porque ele foi criado para descrever tal coisa, tal objeto em tal contexto, tá? Então, ele é constituído por um conjunto de atributos que vão compor o esquema do padrão. Então, como está aqui nessa imagem, todo padrão vai conter um esquema, que é a lista de metadados, né? Então, eu coloquei aqui como exemplo metadado X, metadado Y, metadado Z. Cada um é definido pelo seu dado sobre dado, né? E o conjunto desses metadados, então, vai compor o esquema. Então, o padrão de metadados X, Y, Z vai ter uma lista de metadados que também foram definidos formalmente, né? Então, cada elemento possui uma definição de dados sobre dados. Então, nesse outro exemplo, né, tentando especificar um pouco mais, o exemplo do padrão XYZ, ele vai ter o metadado X, que é o atributo codificado mais o espaço do valor para representar tal característica do objeto, né? E que este metadado X tem uma definição do dado sobre dados, né? Então, uma definição do que é o metadado X e o que ele pode conter de valor ali dentro. Então, o dado sobre dados define o elemento, o que é o elemento, as boas práticas, os valores de dados que ele comporta e as restrições, e tem a nota de aplicação, né, que diz se o metadado é obrigatório, facultativo, se não se aplica a determinado caso, se é repetível e não repetível, tá? Então, um padrão de metadados, ele tem esse conjunto de metadados que tem essa definição de dados sobre dados ali, tá? E nós vamos ter, então, algumas categorias de padrões de metadados. Alguns de propósitos gerais, como são os padrões para domínio web, né, que existem de duas formas.
Os simples, que são, por exemplo, as meta tags, né, de um site, de um blog, e padrões mais estruturados, que é o Dublin Core, que foi citado ali no início, né, falando ali na criação dos padrões de metadados. E vamos ter também padrões para propósitos específicos, e que aqui nesse exemplo eu só coloquei 3, tá? Que é o bibliográfico, arquivístico e museológico, que são padrões de metadados ricos, né, considerados ricos, no sentido de ter muitos detalhes, ser bem exaustivo ou ser altamente estruturado, tá? Então, metadados de áreas específicas tendem a ser altamente estruturados. Por quê? Porque eles precisam ser específicos. Já um metadado, o padrão de metadados para a web, ele é apenas estruturado. Por quê? Porque ele precisa atender a maior variedade de ambientes e objetos possíveis, mas ele não deixa de ter uma estrutura, tá? Bom, e aí eu coloco como exemplo, né, não vou me deter tanto a esse item, mas eu gosto de mostrar esse estudo que fala sobre o universo dos metadados. Eu recomendo quem quiser procurar ou acessar esse link, né, é, é difícil copiar, eu sei, mas assim, existe esse estudo sobre o universo dos metadados neste link, e ele dá acesso a um site e um arquivo PDF, que é esse aqui, tá? Esse arquivo PDF, ele pode ser ampliado e aí é possível ler, né? Quais são os padrões de metadados de cada área ou domínio, comunidade, qual função ele atende, qual propósito. Então, eu coloquei aqui para ilustrar, porque não vai dar para a gente ler todos os padrões, tá? Mas, assim, o que eu quero destacar com esse estudo, né? Então, foi mapeado os padrões de metadados existentes até o momento, eu não me lembro agora a data desse estudo, fugiu a data, mas não é muito antigo. E esses padrões foram divididos de acordo com domínios ou áreas, então nós temos o domínio do museu, bibliotecas, indústria de informação, que é a parte de publicação de livros, por exemplo, temos arquivos, temos outras comunidades, que são grupos de indivíduos. Ai, perdão, eu troquei. Domínios, objetos culturais, datasets, dados geoespaciais, imagem em movimento, música, materiais musicais, né? Textos escolares e recursos visuais, que são domínios, e a comunidade embaixo, né? Representada, que também podemos considerar aí áreas de atuação, né? Domínio e essas comunidades voltadas para a biblioteconomia, museologia e arquivologia. A função, o que esses padrões vão desempenhar e o propósito ou o objetivo que se pretende buscar com o uso deste padrão. E o que eu acho assim, melhor nesse estudo quanto mais próximo do centro e mais escura a cor, mais utilizado. Quando está mais longe do centro, né, dessa elipse, é a cor mais clara e menos utilizado. Só que quando a gente amplia, e aí eu convido vocês a acessarem esse estudo, um padrão de uma área ou segmento, ou cor mais escura ou clara, ele também pertence a outra, tá? Então, nós podemos, por exemplo, utilizar metadados descritivos, que está aqui nessa cor meio roxinha, né? Que vão estar presentes em bibliotecas, arquivos e museus, né? Mais fortemente utilizados ou não, né? Então, assim, isso mostra que os padrões também podem ser utilizados em outras áreas, outros domínios, em outras comunidades, para atender outras funções, né? Então, assim, não trabalhamos em lugares estanques, não trabalhamos fechados, nós temos a possibilidade de atuar ou trabalhar em outras áreas ou com outras áreas que trabalham com outros padrões de metadados, né? E aí eu trago, então, depois dessa apresentação do estudo, a questão da aplicação dos metadados em bibliotecas digitais, né?
É, como já foi falado, eles são inerentes e fundamentais para qualquer ambiente digital, portanto, também inerentes e importantes e fundamentais para as bibliotecas digitais, né? Não dá para pensar em uma biblioteca digital sem usar metadados, né? Impossível. E aí eu trago algumas outras reflexões. Nós temos nesses ambientes de bibliotecas digitais, nesses ambientes digitais, alguns tipos de bibliotecas digitais, e como eu já mencionei, os repositórios, porque em algum momento eles passaram a ser gerenciados por bibliotecas e também estão sendo fontes de acesso a coleções, né? E são áreas, ou melhor, ambientes, perdão, áreas não, são ambientes em que nós, bibliotecários, também atuamos e temos que realizar interoperabilidades, né? Então, por isso que eu acabei trazendo os repositórios digitais, embora o foco da palestra seja bibliotecas digitais. Nesses dois ambientes, nós temos a presença de metadados, né? Geralmente, em bibliotecas digitais, nós temos metadados de áreas específicas e altamente estruturados, mas também nós temos metadados com sintaxe, ou melhor, voltando, nós temos metadados de áreas específicas e altamente estruturadas, temos metadados com sintaxe não compatível com a web, mas também temos, eu não coloquei aqui, mas também temos, em algumas bibliotecas digitais, metadados que já que são estruturados e que já possuem essa sintaxe compatível com a web e que são próprios dos repositórios digitais, como estão abaixo aí. Então, nos repositórios digitais, sejam institucionais ou temáticos, nós trabalhamos com metadados estruturados e com essa sintaxe compatível com a web, né? Que é essa sintaxe para leitura de máquina, para as aplicações e softwares e etc., conseguirem ler os metadados, né? Conseguirem processar e gerar outras usos e reusos desses metadados, né? E aí eu coloquei, embora as bibliotecas digitais também possam ter metadados estruturados, eu deixei como não, né? Porque em alguns casos, algumas bibliotecas digitais ainda têm que passar pelo processo de conversão desses metadados não compatível com a web para metadados compatíveis com a sintaxe da web, tá? Então, eu acabei deixando separado assim. O que é essa sintaxe? Né? Então, aqui eu coloco dois exemplos. A sintaxe é aquilo que vai estruturar o dado para ser processado por máquina, né? Então, na biblioteca, eu sempre gosto de fazer essa comparação, né, com a biblioteconomia, porque é a área que a gente mais está familiarizado. Na biblioteca, a sintaxe, ela vem lá da estrutura da ISO 2709, né, que onde nós temos aí, nesse exemplo, inicialmente os campos administrativos do MARC e depois os campos de descrição do MARC. Então, essa é uma sintaxe de intercâmbio de dados bibliográficos, né? Nós precisamos que essa sintaxe passe a ser uma sintaxe para web. Nessa tentativa, né, de criar algo mais flexível, foi criado então o MARC XML, que ainda não traz para a gente muita flexibilidade. Por quê? Porque em muitos casos os metadados bibliográficos eles continuam juntos, né, em campos multivalorados, como por exemplo o campo 245, onde eu tenho título, subtítulo e responsabilidade juntos, né? E na web nós precisamos que isso tudo esteja solto, que seja único, que não esteja três valores unidos em um metadado só. A gente precisa que eles estejam todos separados, que é o caso dos metadados para a web, que traz uma outra sintaxe,
né? A sintaxe pode ser HTML, mas a recomendada, né, é a XML, mas nós temos essa possibilidade também. Mas qual que é a vantagem da XML? Eu tenho metadado formalmente definido, né? E tenho a sua tag de fechamento. Então, eu fecho o valor. Eu tenho a definição do que é o dado sobre dado, tenho o valor representado dentro dele e fecho o valor no seu metadado correspondente. E a partir do momento que cada metadado apresenta essa sintaxe, eu consigo utilizar esses metadados para relacionamento com outros objetos ou outras representações. Bom, então o que, que a gente tem de diferente, né, nesse cenário todo? Primeiro que os profissionais de bibliotecas digitais, eles passaram a trabalhar e gerenciar padrões de metadados de outros domínios, né? Que é o caso, por exemplo, de bibliotecários acostumados com a catalogação, que passaram a gerenciar. Opa, só um minutinho, que é a minha bateria aqui. Que passaram a gerenciar objetos em outros ambientes digitais, como, por exemplo, os repositórios ou bibliotecas digitais. E passaram a trabalhar com metadados que vêm de outros domínios, como o domínio web, como um domínio de artes, por exemplo, né? Existem vários exemplos aí, né? Ah, nós temos atualmente a necessidade de conhecer outros padrões. Não é conhecer o padrão em todo o seu detalhe, mas saber que existe, né? Que existem outros tipos de padrões além do MARC, que eu posso trabalhar muitas vezes com o que eles chamam na web de blocos de metadados, né? Ou seja, um conjunto, ou melhor, vários conjuntos de metadados, de padrões de metadados diferentes, de domínios diferentes, então outros domínios, outras ferramentas que vão além do bibliográfico. É importante conhecer o bibliográfico, mas dependendo de onde o profissional vai atuar, é importante saber que existem outras coisas além do bibliográfico. Necessidade de transformar os metadados legados, né, o que a gente conhece, o que a gente tem de metadados bibliográficos, né, no nosso domínio, em outras sintaxes, em outra forma de expressão e codificação desses metadados, né? E aí eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. Preciso utilizar uma sintaxe comum, que é o que a gente tem de diferente agora, para possibilitar a interoperabilidade na web, né? Então, podemos continuar no nosso domínio, mas se nós queremos atuar em outros ambientes, atuar com outros padrões, promovendo a interoperabilidade na web, nós temos que ter uma sintaxe comum. E aí a interoperabilidade, eu até coloquei em negrito, ela é a chave neste momento, né, do que nós temos aí de diferente. Temos muitas coisas de diferentes, né, assim, surgimento de novas ferramentas e muitas coisas, mas assim, eu acho que tudo é movido pela necessidade de interoperabilidade, né? Que é quando eu tenho sistemas diferentes que vão trocar informações, sejam recursos ou metadados, necessito de uma sintaxe comum que vai possibilitar essa interoperabilidade entre os metadados e padrões diferentes nesses ambientes heterogêneos. Então, nós paramos não. Continuamos fazendo isso, mas assim, não fazemos só isso, que é o intercâmbio de registros bibliográficos e passamos a trocar informações em ambientes heterogêneos, portanto, não é só não é intercâmbio, é uma interoperabilidade, pois nós estamos com ambientes diferentes, objetos diferentes e padrões de metadados diferentes. Ainda em relação ao que temos de diferente, nós temos novos contextos, né? Que é a questão da web semântica, linked data e o linked open data. É a nova tendência, é o nosso contexto e a nova tendência, né? Dados abertos, dados abertos ligados, né?
E nesse contexto a gente ainda está tendo, né, um aumento de uma demanda de pesquisa que seja simultânea aí em estruturas de metadados diferentes, né. Então, a ideia é que não se busque apenas em um lugar, ou melhor, em vários lugares, mas que em um lugar, né, buscando em um lugar, a gente possa ter acesso a vários outros ambientes. Então, as instituições, elas passaram a converter o seu conteúdo legado em padrões mais acessíveis, e que passaram também a exibir uma interface única de pesquisa para base de dados heterogêneas, né. Então, às vezes a gente acha que está buscando em uma biblioteca digital e está em um repositório. Por quê? Porque os dois podem ser gerenciados por bibliotecas, por bibliotecários, né, coisas desse tipo. Ambientes diferentes, objetos diferentes, estruturas diferentes, ou não tanto, né. É, os metadados, né, no caso do padrão Dublin Core, que é para o contexto web, eles foram projetados para promover essa interoperabilidade com base nos princípios da web semântica. Então, ele facilita, né, ele vem como um facilitador e um padrão que pode ser utilizado por todas as áreas. Então, você tem um padrão complexo de uma área, você precisa de uma representação mínima, podemos utilizar aí o padrão Dublin Core, né? Temos várias ferramentas, e eu cito aí essa ferramenta de Crosswalk, que traz o mapeamento de metadados, porque é uma ferramenta poderosa que vai possibilitar essa conversão, né? Ela mapeia padrões de metadados, então ela fala de todos os metadados de um padrão altamente estruturado, qual corresponde com um padrão estruturado como o padrão do Blinkor, por exemplo. Tá? Então, ela possibilita essa conversão de dados aí, essa correspondência, facilita, né, a conversão de dados, porque ela apresenta essa correspondência entre metadados. É uma das ferramentas nesse cenário, tá? E aí eu cito também destaque, porque é um novo contexto, a questão do linked data e linked open data, né? Porque traz um potencial para uso, reutilização e compartilhamento semanticamente rico de metadados, além de fornecer, e aí eu destaco novamente, né, conexões significativas entre recursos na web. Então, duas coisas são importantes, né? A questão da interoperabilidade, que deve ser promovida entre ambientes diferentes, e ambientes heterogêneos, e a necessidade, né, de se estabelecer um, um compartilhamento aí desses metadados que são produzidos nas diversas áreas, né, na web, nesse link de data e link de open data, para trazer essas conexões, né, mais significativas entre recursos. Porque às vezes um recurso está relacionado a muitos outros, mas cada um está em um ambiente digital diferente e que não se conversam, né? Então não basta só muitas vezes interoperar, né? Interoperar é um item. Nesse novo contexto, a gente precisa também estabelecer conexões que são significativas, que é o contexto do link de Open Data. Bom, então, nós temos que entender que as bibliotecas digitais, né, elas estão passando aí por uma nova possibilidade de conexões, né, que é esse contexto do link de data, link de open data, e nós já estamos sendo preparados para isso, né, embora ainda seja um pouco, muitas vezes, vamos dizer assim, difícil de visualizar, mas vem muito com essa questão da definição dos princípios de catalogação, que eu gosto muito da questão do navegar e explorar, no catálogo e além dele, né? Então, esse princípio mostra que as novas possibilidades de conexões, o link de data, link de open data, é algo importante dentro do domínio bibliográfico, então, portanto, em relação às bibliotecas digitais, e que deve ser explorado, né? A gente deve pensar em fazer parte deste cenário. E aí, eu trouxe algumas vantagens do uso de metadados, né, e desse novo contexto para as bibliotecas digitais.
Tentei listar alguns, né, existem muitas vantagens, mas eu tentei, colocar o que eu considerava talvez relevante para essa fala, que é a questão da descentralização e exposição dos silos de dados legados, que também foi falado na abertura, né, nós trabalhamos muito com ambientes que têm dados, metadados, que são legados dos nossos domínios e que não são, expostos na web, né. Se a gente consegue sair desses silos de dados, né, o que atualmente eles chamam de silo de dados, nós temos uma melhoria na descoberta desses recursos, né, porque nós começamos a criar uma rede de relações, então uma melhoria nessa descoberta, reutilização dos dados que já existem, um maior contexto e integração desses dados e um maior resultado sobre o termo que for pesquisado, estabelecimento de relações e links de um recurso e outro, ou para um dado e outro, ou de um dataset para outro, né, ou de um recurso para um dataset, e por aí vai, infinitas conexões. Temos uma estrutura que vai permitir uma geração de indicadores estatísticas e, ao mesmo tempo, dados de sistemas diferentes passam a ser analisados em conjunto para gerar indicadores e estatísticas, por exemplo. Temos a necessidade, e é importante isso, de enriquecimento de metadados, inferências entre esses registros no catálogo e a web, né? Então, estabelecendo maiores relações, nós conseguimos fazer esse enriquecimento de metadados e, portanto, bibliotecas digitais com recursos, objetos e metadados mais ricos. Então, neste cenário, a vantagem é estabelecer a interoperabilidade e a vinculação, e aí eu cito uma nova ferramenta para isso, né, o Framework RDF, que é muito utilizado nesses dois contextos também. As bibliotecas, elas passam a se tornar consumidoras e provedoras de dados, né, então ela passa a ter um novo papel nesse cenário. E como desafio, eu confesso que eu fiquei um pouco, não sei, acho que me faltou, né, encontrar desafios, ou prever desafios, né? Aqui eu coloquei várias vantagens e eu acho que ainda existem mais. Eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas ou não consegui prever, né? Mas não que sejam só esses, podem existir mais. Mas eu acho que desafio neste momento ele está muito relacionado com a utilização e construção de metadados de qualidade, né? Então, nós temos metadados legados, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos utilizar e, ao mesmo tempo, construir, né, metadados com qualidade para que seja reutilizado nesses contextos. Temos que conhecer sobre os metadados de outros domínios, não é conhecer tudo sobre todos os domínios, mas é conhecer um pouco, ou quase tudo, do domínio onde vamos atuar, né? Um amplo conhecimento sobre outras ferramentas tecnológicas, frameworks e protocolos, porque passa a ser o nosso novo ambiente de trabalho, e como as tecnologias mudam muito, então eu considero isso um desafio, né? Estar sempre atualizado. Promover a interoperabilidade é um desafio, porque não é algo muito simples, é um pouco complexo, né? Construir o link de Open Data também é algo complexo. Ter uma equipe multidisciplinar que conheça, né? Que tenha esse conhecimento. Incentivos institucionais, porque eu sei que isso a partir disso que tudo vai começar a ser criado, né? Começar a ser desenvolvido. Mas eu acho que, e é o que eu coloquei no final, talvez seja um item que talvez vá mover muito dessas coisas, muito desses desafios, que é a vontade de fazer acontecer, né? Então, assim, eu acho que o bibliotecário, ele precisa encarar esse desafio como algo bom, né? Então, estar disposto a aprender, realizar, construir e aprender de novo e continuar construindo para que a gente tenha
para que a gente siga essa tendência e tenha esses novos cenários construídos, né, nesse ambiente tecnológico. Então, eu acho que isso é um desafio também, né? A gente sempre estar disposto a, a aprender, a criar, a trabalhar com isso, né? E aí, para a gente refletir, e para finalizar minha fala, eu queria só destacar esses 2 itens, né? Que quando a gente, resgatando aí alguns materiais de metadados, né? Eu encontrei essa citação, desculpa, faltou aspas dessa primeira citação, tá? É uma citação textual. Metadados de alta qualidade são baseados em padrões independentes de sistema, podem ser usados e reutilizados, migrados e disseminados de inúmeras maneiras, né? Então, assim, isso mostra que os metadados de alta qualidade podem ser, sim, usados e reutilizados, né? Que é a nova tendência, que é um novo cenário para as bibliotecas digitais, porque o uso de metadados já é intrínseco, né, a isso. E uma outra coisa que fazer parte dessa web de dados, né, desse cenário aí todo de dados, ele é uma tendência esperada para as bibliotecas, né, que altera aí o seu posicionamento e importância na rede e na sociedade. Então, assim, nós, bibliotecários, temos que, e profissionais da informação, temos que ter a consciência, né, que as bibliotecas têm o potencial de estar neste cenário de web de dados, né, com seus metadados legados, com tudo que é produzindo, sendo uma fonte de fornecedora de dados, seja com os seus dados legados ou seja com os seus dados interoperados em uma nova sintaxe. Então, assim, as bibliotecas têm o potencial para ajudar nessa construção dessa web de dados. E eu quero agradecer, né, pelo espaço para fazer essa palestra, pelo convite. Eu sempre gosto muito de falar de metadados, eu acabo me empolgando, porque como eu gosto muito, eu quero falar tudo sobre, mas eu espero ter conseguido trazer pontos importantes aí para essa introdução de metadados e para as próximas discussões. Muito obrigada. A belíssima apresentação. A gente percebe que com a transmissão via YouTube, a interação é maior do que aqui no auditório, né? Então, a sua palestra tem sido muito elogiada lá para os que estão nos assistindo com a transmissão. Conseguimos colocar esse nosso encontro na internet. Agradeço muitíssimo, Raquel, pela sua fala. Nós vamos passar para a segunda parte e depois, então, abriremos para as perguntas. Tudo bem? Você fica conosco aí da Espanha. Eu gostaria também de avisar que nós estamos fazendo um experimento neste evento. Há um participante que não assina a lista de presença, mas um participante de inteligência artificial, né? Temos um agente de inteligência artificial assistindo o evento e ele vai nos ajudar a sintetizar esse evento. Então, vamos ver se ele vai ser capaz de produzir as perguntas em relação à palestra da professora Raquel e depois ele vai, é um experimento que o Leonardo, que é um doutor recente aqui do nosso PPGCI, estamos desenvolvendo esse trabalho. Vamos ver como é que o ouvinte de inteligência artificial vai interagir conosco aqui, ok? Em todo o congresso a gente teremos a presença desse agente de inteligência artificial.